Galerinha, boa noite, como estão? Tudo bem? Vamos começar aí nossa aula de hoje, né? Aqui a nossa aula de hoje. Todo tranquilo aí, pessoal? Todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo me vendo bem? Pessoal que tá aí com o celular, coloque o celular na horizontal, né? E clique em cima da minha imagem, né? Todo mundo me vendo bem e ouvindo bem. Então, beleza. Hoje nossa aula sextou aí, né? Sextou de um feriado prolongado, na grande maioria aí dos locais. E vamos nessa. Hoje nós vamos falar sobre as leis de Newton, gente, ó. As leis de Newton. Quando se fala sobre as leis de Newton, basicamente a galera ela tem uma concepção já saber de quais são as três leis de Newton, aquela situação, né? De quais são as três leis de Newton, tudo. Mas aqui hoje eu vou trabalhar de uma forma diferente. Primeiro, nós vamos ter as noções, né? As noções iniciais de força. Ver o que uma força faz, o que é uma força, como ela funciona. Para depois a gente falar mesmo realmente das três leis de Newton, tá bom? Então é o seguinte, entendendo a força como interação. Então nós vamos observar a força no seu primeiro momento, como ela interage, como é a interação que ocorre com ela, como ela interage quanto aplicada a um corpo. Primeiramente, eu vou ter uma força. Eu tô aqui, vou aumentar aqui um pouco para vocês verem melhor aí, ó. Eu tô aqui com um corpo, uma pessoa empurrando um carrinho aí. Então, quando a pessoa empurra esse carrinho, nós estamos tendo uma força de contato. Então, toda força, existe uma força de contato. Essa força de contato, toda ação vai ter uma reação. Isso nós vamos definir como uma das leis, né? Mas no primeiro momento eu tive uma ação, teve o que aqui? Uma reação. Toda ação tem uma reação. Detalhe, essa força quanto à interação, a interação foi uma interação de quê, gente? Essa força agiu como uma interação, deixa eu selecionar isso aqui melhorzinho, como uma interação de quê? De contato. Vou chegar mais para cá um pouquinho. Então, há essa força. Qual a interação que ela tem? O contato. Então, detalhe, para surgir o contato, a força surge pelo contato que? Direto entre os corpos envolvidos. Então, a primeira interação é o contato. Nesse momento, nesse exato momento, vocês estão sentados, né? Vocês estão sentados. Então, ao estar sentados, vocês estão interagindo aí, né? A interação da força que você está aplicando sobre a cadeira, o banco, né? Sofá, a cama, é uma interação que tem um contato. Então, a primeira interação que nós temos é a ideia de que, gente? De contato. Tudo tranquilo, né? Bem tranquilo isso aí, não tem dificuldade. Então a força no primeiro momento ela se interage como contato. E aí, na sequência, eu vou colocar aqui uma outra situação. Eu vou colocar aqui uma situação, né, de um ímã. Eu posso até pensar nisso aí, nesse ímã. Quem já brincou com ímã sabe, né? Quando eu pego dois polos, às vezes eles afastam e às vezes eles atraem, né? Às vezes afastam e atraem. Mas por que ocorre isso? Mesmo uma certa distância, ó, eu tenho uma certa distância. Então vamos imaginar que eu tenho aqui polo norte e polo sul, né? São polos de nomes diferentes, né? Se esses polos são nomes diferentes, o que vai acontecer? Uma força de atração. Vocês perceberam que essa força, ela vai ocorrer, gente? Essa nossa força, ela ocorre a uma certa distância, né? E aqui, polos de nomes iguais, uma força de repulsão. Então, essa interação é conhecida como interação de campo.
Ela é conhecida como uma força de campo. Por que, que é uma força de campo? Essa força de interação surge a uma certa distância. Então ocorre isso aí a uma certa o quê? Distância. Então surge entre os corpos que não estão tendo o quê? O contato. É necessário um campo para indeterminar a interação. Então, nesse caso, na física, gente, quando se fala de campo, na física se possui três tipos de campo. O campo gravitacional, é por isso que os objetos caem, né? Se eu solto um objeto, pega esse controle remoto meu aqui e soltar, ele vai cair. Ele cai porque tem um campo gravitacional. O do ímã aí é devido a um campo magnético e também temos um campo elétrico. Então, todo campo cria uma força. E essa força é conhecida como força de campo. Então lá, a interação são duas. O contato e o campo. O contato é juntinho, né? Contato tem que ter juntinho, tem que estar próximo um do outro, um agindo em cima do outro. E o campo é uma certa distância, ocorre uma certa distância. Tudo bem? Então, já vimos a nível de interação. Vamos subir aqui mais um pouco. E aí, agora nós vamos ver o efeito, né? O efeito da força. Quando se fala de efeito da força, nós vamos ter aí dois tipos de efeito. O conhecido efeito dinâmico, né? O nosso efeito dinâmico de uma força. Eu vou mostrar aqui um desenho que vai ser claro isso aqui. Então eu tenho aqui, ó, um carro. Esse carro, ele está se deslocando, né? Vou aumentar mais um pouco para ficar mais claro aí a vocês. Esse carro, ele está deslocando, então ele está tendo uma velocidade, né? Ele está tendo uma velocidade, ou melhor, o efeito que a força vai dar nesse caso é de acelerar o objeto. Então, quando eu pego um objeto, né, esse mesmo controle aqui do ar, eu jogo, ele vai acelerar. Então, a força, ela tem a capacidade, né, quanto agente físico, tem um efeito, que é o efeito dinâmico, e esse efeito dinâmico é o efeito de quem, gente? Da aceleração. Então, presta bastante atenção. Um dos efeitos da força é a nossa o que, gente? Aceleração, é acelerar os corpos, né? Eu posso aplicar uma força para acelerar os corpos. Aí, daqui que vem uma situação da segunda lei de Newton, né? Que nós vamos definir ela logo após aqui, né? Então, nós temos aí a ideia de acelerar, né? A ideia de acelerar. Mas eu também tenho outro efeito. Um outro o quê? Um outro efeito da força, que é o quê? A força como agente deformador. Quer dizer que o efeito é deformação. Então, espera aí. Vamos entender. Vamos imaginar que aquele carro... Opa! Vamos imaginar que aquele carro ali, o nosso carro ali, venha e se choque com outro. Olha aí. O que aconteceu? Aquele carro, ele veio e se chocou com outro. Esse carro se chocando com outro, o que aconteceu aqui? Um amassou o outro. Isso quer dizer que a força teve uma ação, né? Teve um agente como o quê? A ideia de deformar. A ação teve um agente como a ideia de quê, gente? Opa, tô fora ali. A ideia de deformar. Então a força tem como agente, né? Ela realiza aí uma causa como um causador, a deformação. Então ela pode acelerar os objetos e ela pode causar o causador de deformações. É fato, eu pego esse controle meu, eu jogo. Fato, eu acelerei. Mas se ele bater em alguém, esse controle se chocar com alguém,
não pode machucar, não pode causar uma deformação. Então, a partir dessas duas situações, já dá para definir uma força. O que é a nossa força, né? Como eu posso definir uma força? A força não é difícil de definir. Lembrando que eu estou fazendo essas definições que a gente, às vezes, nós conhecemos bastante sobre força. Conhecemos bastante sobre as leis de Newton e não sabemos uma definição de força. Então, nós vamos definir o que é uma força. Pessoal, se a gente parar e pensar, a força ela acelera e ela deforma. Ela é de contato e de campo. Então, a força é uma grandeza, vamos ver. Primeiro, a força é uma grandeza capaz. Vou levantar aqui para vocês verem. A força é uma grandeza capaz. Então, o que é a força? De provocar o quê? O movimento. Opa, então quando ela acelera, ela provoca o movimento. Ela também é capaz de alterar o movimento, alterar o estado do movimento, né? Então ela pode alterar. Se você pensar nisso aí, um corpo que está parado, se eu aplico força, ele vai entrar em movimento. Então ele alterou o movimento. Ou é capaz de provocar o quê? Provocar deformação. Então, nesse momento, você está sentado, você está aplicando uma força de quê? De deformação. Mas se você for buscar uma água lá na cozinha, né? Se você for buscar uma água na cozinha, a força que você vai fazer, ela é capaz de alterar o seu movimento. Como assim? Você estava parado, né? E aí, como você estava parado, você aplicou uma força, vai alterar o seu movimento. E no caminho, você estava provocando o que ao aplicar força no piso? Um movimento. Então, o que é a força? A definição de força. A força é capaz de provocar movimento, alterar o movimento e provocar o que? Deformação. Tudo tranquilo aí, gente? Tudo beleza? Tudo de boa aí? Beber uma água, que está muito quente aqui. E aí, quando se fala de força, né? Nós estamos falando de força, nós temos que ver que a força é uma grandeza vetorial. Certo? Que lembrando que esse material aqui, no final da aula de hoje, de sexta-feira, lá às 9h10, né? Às 9h10, eu envio lá para o grupo nosso, tá bom? Então a força é uma grandeza como grandeza vetorial. Então nós já sabemos que a força é uma grandeza vetorial, certo? E lembrando da aula passada, o que é uma grandeza vetorial? A força é uma grandeza vetorial. Como grandeza vetorial, ela precisa do valor numérico, que é o módulo, e ela também precisa identificar quem? A direção e o sentido. Então ela tem como característica o módulo, a direção e o sentido, certo? Ela sempre vai ter essa característica: módulo, direção e o quê? E sentido. Por isso que eu vou colocar aqui uma força. Coloquei uma força aí para vocês verem como grandeza vetorial. Ao ver essa força como grandeza vetorial, ela tem módulo, direção e sentido. Aí eu pergunto, qual seria a direção dessa força? Qual seria a direção dessa força? Lembrando que a direção é como ela é disposta, como ela é colocada. Ela pode ser horizontal, vertical e transversal. Então, só de olhar eu já percebo que ela é uma direção o quê, gente? Horizontal. Essa força, que é esse vetor aí, lembrando que o vetor é um segmento de reta orientado. Esse segmento de reta orientado, a direção pode ser horizontal, vertical e transversal. Nesse caso, é uma direção qual, gente? Horizontal. Sentido. O que seria a ideia de sentido? Sentido é para onde ela aponta, né?
No caso, essa setinha está apontando para onde, ó? Para a direita, né? Então, o sentido dessa setinha é para a direita. Então, nós temos aí o sentido para a direita. E, por consequência, nós temos o tamanho, né, dessa setinha. Então, como ela se comporta, como ela é disposta, colocada, é a direção. Para onde ela aponta é o sentido. E nós temos um módulo, que é o tamanho desse vetor, o tamanho dessa seta. O tamanho dessa seta é quanto? O módulo é 5 newtons, é o tamanho dessa seta. Então, pessoal, quando se fala de força, nós já temos toda a situação de força. Vamos diminuir aqui um pouco, só para vocês verem o que nós fizemos aí, o que nós montamos. Nós montamos essa situação aí, ó, que é a seguinte. A força, a interação dela é contato ou campo. Contato é juntinhos. Campo ocorre a uma certa distância, né? Ó, contato, eu vou colocar aqui, vou marcando assim, contato e campo. Contato, ela é próxima, campo, ela é afastada. O que a força vai provocar? Aceleração ou deformação. E aí nós definimos o que é força. A força, ela tem a capacidade de provocar movimento, alterar o movimento e provocar deformação. Então ela tem capacidade de colocar um objeto, sair do lugar, parar o objeto ou deformar esse objeto, né? E por consequência disso, a força é uma grandeza vetorial. Toda grandeza vetorial tem um módulo, uma direção e o que, gente? Um sentido. E aí, na sequência, galerinha, nós já vamos entrar aí na nossa sequência aí de estudos. Nós vamos entrar aí na ideia, que é muito legal essa ideia, também conhecer um pouquinho de massa. Lembrando que nós vamos falar das leis de Newton. Mas primeiro eu falei de força e agora nós vamos olhar um pouquinho sobre algumas propriedades gerais da matéria. Nós vamos falar um pouquinho de matéria, né? O que é a matéria, como é que se comporta essa matéria, né? Primeiro, o que é massa? Massa é tudo que ocupa lugar no espaço. Então, seu corpo tem uma massa. Se ele tem uma massa, ele ocupa um lugar no espaço. Então, a massa é algo característico da pessoa. Eu posso ter uma massa diferente do que a de vocês, né? Lógico, né? Eu estou quase 120 quilos, né? 1,86 m de altura. Então, eu tenho essa massa, a minha característica da minha massa. Se eu for para a Lua, a minha massa continua a mesma, porque é o mesmo espaço que ocupa, né? Massa é tudo que ocupa lugar no espaço. Então eu posso ter massas iguais, né? Mas formas diferentes, mas a massa é tudo que ocupa lugar no espaço. Então, é a primeira característica. E outra característica que é a massa, toda massa tem a ideia do conceito de inércia. O que é o nosso conceito de inércia, galerinha? Vamos imaginar que eu tenho aqui esse ciclista, eu vou até aumentar para vocês, para a gente ver essa ideia bem mais próxima. Eu tenho esse ciclista aí, ó. Esse ciclista vinha aí, bem legal, e se chocou com uma pedra. Então esse ciclista, ao se chocar com a pedra, ele continuou no mesmo movimento que estava antes. Como assim, Velasco? Como assim, meu professor? Ele estava em movimento. Se ele estava em movimento, né? Ao estar em movimento, o corpo foi jogado que de repente a bicicleta foi parada e o corpo tende a ficar no mesmo movimento que estava antes. Isso é uma característica do corpo, da massa, porque a inércia é bem interessante quando se fala de inércia, que a inércia
é a dificuldade. Olha lá. A nossa inércia é o que, gente? A dificuldade. A dificuldade de quê? De um corpo mudar, fazer as mudanças de velocidade vetorial. Lembrando que a velocidade vetorial tem um modo, uma direção e sentido. Para alterar isso, ele tem essa dificuldade. Para você não esquecer, gente, isso aqui é uma das primeiras, é a primeira lei de Newton que nós vamos comentar, é sobre esse conceito de inércia, né? O nosso conceito de inércia. Então, todo corpo que tem uma certa massa, ele tem esse conceito de querer ficar no mesmo movimento que estava antes, certo? É a coisa, eu sempre falo das leis de Newton de forma bem, né, bem interessante. Eu vou conceituar as leis de Newton para a nossa vida, que é o que? O corpo, você não pode ficar na inércia, você não pode deixar de você ficar na inércia, né? Mas vamos lá, eu vou comentar isso lá na frente. E aí, galerinha, nós entramos mesmo agora. Nós vamos entrar mesmo agora nas leis de Newton. Deixa eu centralizar aqui para vocês e levantar aqui. Nós vamos entrar mesmo agora nas leis de Newton. Nós sabemos que as leis de Newton são 3, né? As leis de Newton são 3. O que pode acontecer a nível de cobrança de vocês aí, a nível de cobrança lá no Enem da vida, é o quê? É confundir vocês com relação à ordem, tá? Em relação à ordem. Então não esqueça. A primeira lei de Newton, deixa eu pôr aqui. A primeira lei de Newton é a lei que relaciona quem? Não esqueça, a inércia. É a lei que vai relacionar quem? A inércia. Ou melhor, a primeira lei de Newton ficou feio, né? A nossa primeira lei de Newton está relacionada a quem? A inércia. Certo? Quando se fala da inércia, né? Ou melhor, está relacionada com o princípio de quem, gente? Da inércia. Então não esqueça que a inércia é aquela situação de que... Eu não vou nem colocar isso aqui não. Vou apagar isso aqui. A inércia está naquela situação do corpo que tem dificuldade. O corpo tem dificuldade de mudar o quê? De lugar, mudar de estado. Vamos ver o que ele fala? Olha o que ele falou aí. Newton falou, isso é um conceito, né? O conceito das leis de Newton. Olha como é. Quanto à força resultante. Então, lembrando que força resultante não é uma única força. Pode ser uma, mas também pode ser várias, né? Isso quer dizer, quando a força resultante sobre um corpo é nula, então eu não tenho força resultante. Gente, lembre disso. Se a força resultante for nula, quer dizer que não está sendo aplicada a força? Está. Está. No mínimo 2. Tá? Quando a força resultante for nula sobre um corpo, a força resultante for nula, está sendo aplicado no mínimo 2. E essas 2 devem ter mesma direção e sentidos o quê? Opostos. E elas devem ser o quê? Iguais, certo? E elas devem ser iguais. Isso quer dizer que sua velocidade vetorial é constante. Constante, né? Pode ser 0 e pode ser diferente de 0, a velocidade vetorial. Se um corpo está inicialmente em repouso, isso quer dizer que ele está parado. Sua velocidade continuará sendo nula. Se ele está parado, a velocidade continua a ser 0. Se está em movimento, se está em movimento,
mantém-se a velocidade o quê? Vetorial constante. Isso aqui, gente, para a gente interpretar essa situação, é muito interessante. É o seguinte, com outras palavras, se o corpo está parado, ele vai ficar parado. Se o corpo está em movimento, ele vai ficar em movimento. Certo? Se um corpo está parado, ele vai ficar parado. Se um corpo está em movimento, ele vai ficar em movimento. Lembre disso, que isso aí está relacionado, fique claro e observe isso quando você muda um guarda-roupa de lugar. Vamos entender isso? Quando você muda um guarda-roupa de lugar, ao mudar o guarda-roupa de lugar, no primeiro momento você aplica uma força muito grande. Então, aplicou uma força muito grande, o seu guarda-roupa, ele fica ali resistente, mas ele entra em movimento. Então, no primeiro momento, ele tende a ficar parado. Mas depois que o guarda-roupa entra em movimento, né? Depois que o guarda-roupa entra em movimento, parece que a força ficou, parece que empurrar ficou mais fácil. Foi uma força menor. Por quê? O corpo tende a ficar no mesmo movimento que estava antes. Antes ele estava parado. Agora ele passou a entrar em movimento. Passou a ter movimento. E aí, gente, é muito interessante disso. É essa situação que nós vamos discutir aqui, ó. Nós vamos chegar aqui à situação essa situação. Detalhe, quando se fala de força resultante igual a zero, você vai ter aqui, gente, deixa eu chamar a atenção disso, você vai ter aqui, quando eu falar de força resultante igual a zero, você vai ter aqui no mínimo, Ctrl Z, no mínimo quantas forças? Não é quer dizer que você não tenha força. No mínimo você vai ter o quê? Vou marcar assim. No mínimo você vai ter duas forças. No mínimo. No mínimo você vai ter quantas forças? No mínimo duas forças. Essas duas forças vão estar como? No mínimo. Essas duas forças vão estar na mesma direção. Ó, essas duas forças no mínimo vão estar na mesma que? Na mesma direção. No mínimo. Vão ter que estar como? Em sentidos o quê? Sentidos opostos. Uma contra a outra. Opostos. Não é que é uma contra a outra, gente. É que vai acontecer que eu vou ter uma força para lá e outra para cá. E elas devem ser o quê? No mínimo, elas devem ser o quê? Módulos iguais. Então, ó, eu tenho no mínimo para acontecer a condição de equilíbrio. No mínimo, duas forças de mesma direção, sentidos opostos e módulos o que, gente? Iguais. Isso é a condição de equilíbrio. Não esqueça, tá? Essa é a nossa condição de equilíbrio. Então, quando falar que um corpo está em equilíbrio, é porque não tem força? Tem. No mínimo duas. Essas duas devem estar como? Na mesma que? Direção. Devem estar também como? No mesmo que? Sentido. Devem ter o quê? Ou no mesmo sentido não, em sentidos o quê? Opostos. E devem ser de modos iguais. Quais são os tipos de equilíbrio que nós temos? O equilíbrio estático, quanto a velocidade é zero, e o equilíbrio dinâmico, quanto a velocidade é constante. É por isso, gente, que a primeira marcha, né? A nossa primeira marcha é uma marcha forte, porque o corpo, ele tende ao quê? A ficar parado. Então eu aplico-se uma força maior para ele sair do lugar, tá? Então a primeira de um carro, ela é mais forte porque o carro tende a ficar no mesmo movimento que estava antes.
E na sequência, nós vamos falar aí da segunda lei de Newton. Que é a segunda lei, é isso que vocês não podem esquecer. A primeira é para o corpo sair, né? É a lei da inércia, ele tende a ficar parado. Na segunda, ele já está em movimento. Então é conhecida como segunda lei de Newton ou princípio fundamental da dinâmica. Como assim, professor, esse princípio fundamental da dinâmica? Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou colocar aqui um desenho. Ao colocar esse desenho vai ficar claro isso aí, vai ficar muito claro. Então não esqueça, segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Lembre que a força, ela tem a capacidade de deformar e tem a capacidade de acelerar. Galerinha, tá aí minhas redes sociais, né? Se você quiser adicionar aí a gente no Instagram, professor, tá aí, ó, Velasco Gugu. No Facebook, Gugu Velasco, e tamo aí, tá? Nosso WhatsApp aí em cima também, qualquer dúvida, né? E lá no grupo também. Galerinha, olha comigo. Olha uma situação aqui bem interessante. Vamos pensar aqui, eu vou enquadrar isso aqui para vocês entenderem. Vamos imaginar, vou aumentar mais um pouco, que eu tenho aqui uma pessoa empurrando um carro. Lógico, essa pessoa empurrando o carro vai proporcionar o que aí? Uma aceleração, certo? Uma pessoa empurrando um carro, a massa do carro é constante, vai provocar uma aceleração. O efeito que eu estou vendo aqui, eu não estou vendo deformação, se ele está amassando o carro ou não, tá? Eu estou vendo só o efeito de acelerar. E aí o que acontece? Vamos imaginar que eu chamo lá outra pessoa, né? Outra pessoa vai também ajudar a empurrar o carro. Lógico, essas duas forças agora têm a mesma direção e o mesmo sentido. Se tem a mesma direção e o mesmo sentido, vai aumentar a aceleração. Então, olha comigo. Aumentou a força, aumenta a aceleração. Vamos ver se isso se confirma? Agora eu tenho quantas pessoas empurrando o carro? Quantas pessoas empurrando o carro? 3 pessoas empurrando o carro. Então quer dizer que eu tenho 3 forças na mesma direção e no mesmo sentido. Então vai aumentar cada vez mais a aceleração. Então a consequência que eu estou percebendo é que quanto maior a força, maior a aceleração. Maior força, maior aceleração. Então, são proporcionais, né? Quanto a força aumenta, a aceleração aumenta. Vamos ver agora uma situação seguinte. Tá lá os 3 empurrando o carro, né? Nós já sabemos que a força e a aceleração aumentou comparado à primeira. Os 3 estão aumentando, aplicando uma força. Só que agora essa força vai ser aplicada a um caminhão. Opa! A força foi aplicada a um caminhão. A força daqueles 3 foi aplicada a um caminhão. Detalhe, a aceleração diminuiu. Por que a aceleração diminuiu? Porque a força é a mesma, só que agora a massa mudou, né? A massa mudou. Houve uma mudança na massa aí. Então foi aí que Newton percebeu, gente, que havia uma relação entre força, deixa eu diminuir aqui mais, havia uma relação entre força, massa e aceleração. Havia uma relação entre força, massa e aceleração. Aqui é uma massa maior, né? E aí ele chegou a essa conclusão, ó. Eu vou levantar aí para vocês verem bem legal. Vou mostrar aí para vocês. O que ele chegou à situação? Que é a seguinte. Quanto uma força resultante, lembre que a força resultante, ela nesse caso é diferente de zero, né?
externa atua sobre um corpo, ele, né, ele é acelerado. Quer dizer que quando aplicado a um corpo, a força vai provocar uma aceleração no corpo. A aceleração do corpo possui mesma direção e mesmo sentido da força resultante, ou melhor, da força aplicada. Então lá, quando se aplica uma força em um corpo, né, esse corpo vai produzir uma aceleração, e essa aceleração vai ter o quê? Né? Vai produzir uma aceleração, e essa aceleração tem a mesma direção e o mesmo sentido do corpo. E o seu módulo, a forma de calcular, o seu valor, é proporcional ao modo da força. Então, ó, proporcional quanto a força aumenta, a aceleração aumenta. Isso no mesmo corpo. E quem é a constante de proporcionalidade? É a massa. Isso vai depender da massa do corpo. Então, a segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica, que é a seguinte coisa no princípio fundamental. No princípio fundamental da dinâmica. Deixa eu puxar aqui a ideia para a gente já colocar aqui em situação. A segunda lei de Newton é simples assim. A força resultante é o produto da massa pela aceleração. A massa vezes a aceleração, né? Quer dizer que força resultante é o produto da nossa massa vezes a aceleração. Né? Essa é a nossa equação, a segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica. Nosso princípio fundamental da dinâmica. E aí, na sequência, gente, nós temos aí a nossa terceira lei de Newton. E agora eu vou falar como é que eu uso isso no nosso cotidiano, na nossa vida. Né? Eu vou fazer uma analogia das três leis de Newton. Né? A terceira lei de Newton, ela é conhecida como o quê? Terceira lei de Newton. Ela é conhecida como o princípio, o princípio da ação e o quê? E reação. Nosso princípio da ação e reação. Eu sou muito de observar as figuras para você entender, né? Então vamos imaginar que eu tenho aqui, ó. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui um martelo, né? Um martelo fazendo uma força em cima de um prego. Então, para toda ação tem uma reação. Gente, isso é sem dúvida. Para toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação de mesma direção, vertical nesse caso. Sentidos opostos, um para cima e um para baixo. E em corpos o quê? Diferentes. Então o conceito é esse. Para toda ação, existe o que, gente? Uma reação. Para toda ação existe uma o quê? Reação. Terceira lei de Newton é isso. Para toda ação que surge ou melhor, para toda força que surge na natureza, então toda força que surge na natureza é a nossa força de ação. Surgirá uma força de quê? De reação. Surgirá uma força de quê, gente? Reação. Então, pessoal, quando eu falo das três leis de Newton, quando a gente explica as três leis de Newton, né? Ela fica bem claro que as três leis de Newton, estou diminuindo mais um pouco aqui para vocês verem no modo geral. Quando se fala das três leis de Newton, fica claro isso aí, né? A primeira lei da inércia, a segunda, princípio fundamental da dinâmica, e a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação.
Mas eu sempre gosto de levar, eu aplico essa força, essas leis de Newton na vida, para a questão de vida. Como assim, professor? A primeira lei é a lei da inércia, para você não esquecer. Gente, a lei da inércia é o seguinte: se um corpo está parado, ele tende a ficar parado. Nessa lei aqui eu tento quebrar. É fato que acontece o seguinte na nossa vida. Se a gente fica acostumado com aquele trabalho, está no mesmo emprego, né? Então nós ficamos na inércia, né? E eu tô acostumado a ganhar aquele salário e ficamos naquilo ali, ó. O patrão tá reclamando, mas é melhor esse do que não ter nada. E aí não tem a tendência de se movimentar. Então, você fica naquela coisa. Se você tá parado, a tendência sua é ficar o quê? Parado. É aqui que eu tento quebrar. Então, sempre pense, né? Isso é vida, para vida. Sempre pense em tentar mudar de vida. Sacudir, dar uma sacudida na vida. Então, a primeira lei da inércia, eu tento quebrar. Sempre que eu tenho uma situação, eu tento mudar. Eu sempre tento sair da minha zona de conforto. Então, a primeira lei de Newton eu tento quebrar ela. Então, a lei da inércia para mim aqui não funciona. É sempre o quê? Eu sempre tento sair da minha zona de conforto. Hoje eu tenho um trabalho, meu trabalho me sustenta, mas sempre pense em algo melhor. Estude, né? Muda para mudar de vida, passe numa universidade, da universidade faça um mestrado, do mestrado faça um doutorado, e isso em qualquer idade. Em qualquer idade você vai poder mudar de vida, né? Não fique na inércia, não fique usando a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Tente quebrá-la. A segunda lei, na minha vida, eu penso assim, gente, se tem dificuldade, né, a nossa segunda lei de Newton, que é o produto da força, a força é o produto da massa pela aceleração. Se você tem dificuldade, não desista, né? Quanto maior sua massa, maior força você precisa aplicar. Então, tem dificuldade, eu sei que é difícil para vocês estudarem, né? É uma galera que estuda à noite, trabalha durante o dia, eu sei que é difícil, não é fácil não. Mas então você tenta o quê? Sair disso. Quanto mais problema você tiver, maior seja a sua massa, mais força você aplica. Onde você tem mais dificuldade, onde ocorrer com maior dificuldade, aplique mais força, gaste mais energia com isso. Pessoal falando mal, gaste menos energia com isso. Gaste mais energia para mudar de vida. Gaste mais energia para estudar. Gaste mais energia para você sair da sua zona de conforto, né? Para você sair da sua zona de conforto. Essa é a segunda lei de Newton. Então, quanto mais problema você tiver, mais força você deve aplicar para resolvê-lo. Mais vontade você deve ter. E isso se dá devido à terceira lei de Newton, que é a nossa lei de que o princípio da ação e reação. Gente, eu sempre coloco essa situação aqui, eu coloquei esse martelo aqui, né? Esse martelo aí, para a gente pensar nisso, né? Eu sei que tá quase aí no finalzinho, mas para a gente pensar nessa situação. Olha aí, isso aí é o seu chefe e você, né? O seu chefe e você. Você é o prego e o seu chefe é o martelo. Só que aí o que acontece? Você e o seu chefe fazem a mesma força. Para toda ação tem uma reação de mesma intensidade. Mas o que acontece? Por que seu chefe ganha mais que você? Porque ele aí, ó, olhando o martelo, ele é um martelo. Na verdade, ele tem maior massa. Então ele tem mais estudo, ele teve mais oportunidade. E você
não teve tanta oportunidade, você tem só um sentido. Mas você faz a força igual a ele. Só que por isso você recebe menos, porque você não tem tanta massa, né? Quem é mais pesado aí? O martelo. Então, como é que você sair de prego para virar martelo? O que você tem que fazer? É estudar, é aplicar força com energia, gastar energia no lugar correto, né? É tentar gastar energia de forma correta. Então você pode mudar de prego para martelo. Você pode, em vez de você ser mandado, você pode mandar. Lógico, isso com muito respeito, né? Com muita sabedoria, muita ética, né? Não é aqui é essa concepção bater, não é bater, é o que? É ajudar o outro. Ajudar o outro aplicando uma força de mesma direção, né? Mesma direção, sentidos o quê? Opostos. Então, a diferença é mandar e ser mandado. Você gasta a mesma energia. Então, estude para ter uma massa maior, para ter mais conhecimento. E se você tiver mais conhecimento, mais dinheiro você vai ter. Esse princípio da ação e reação, tá? Então, galerinha, nossa aula aí tá chegando ao final, né? Nossa aula chegando ao final. Obrigado aí, né? Pela nossa aula aí, né? E valeu a todos. Valeu demais. E foi um prazer estar aí com vocês.